Enumerações em geral, incluindo termos repetidos dentro dessa enumeração, precisam ser separados por vírgula. O que é uma enumeração? Uma enumeração é um empilhamento de informações. É como se eu fosse assim, farei um bolo, vou precisar, manteiga, açúcar, farinha de trigo, ovos. Eu não estou colocando ali tudo numa lista. Se eu fosse digitar, isso eu ia colocar em bullet points, aqueles pontinhos pretos. Manteiga, açúcar, farinha de trigo, ovos. Só que em um texto formal, um texto dissertativo, você não pode pôr tópicos. Não cabe esse formato para esse tipo textual. Não, você vai ser penalizado na nota se você fizer isso. Você está saindo do tipo textual. Você não está obedecendo as regras do tipo textual. E como que você marca isso então? Exatamente, com a vírgula. Exatamente isso que você pensou. Então aqui vamos pensar em palavras aqui enumeradas. Ó. Os compostos orgânicos das células são proteínas, vitaminas, carboidratos, lipídios. Vírgula. Por quê? Porque eu estou empilhando ali. Ó. Eu estou enumerando quais são os compostos orgânicos das células. Só que como eu não posso colocar bullet points, eu vou colocar vírgula. Exatamente esse é o mecanismo para mostrar que eu estou fazendo uma enumeração. Isso vale também para palavras repetidas, como nesse exemplo aqui, ó. Toda matéria viva é composta por células, células e mais células. Esses células, eu não posso deixar solto. Eu preciso separar por vírgula. Porque a palavra repetida cabe quase como na questão da enumeração. A diferença é que é por uma palavra repetida, é uma redundância que eu optei por fazer, para dar mais ênfase. Uma redundância intencional. Então, no caso, eu preciso separar por vírgula. Essa regra vale para orações também. Quando eu vou enumerar orações, empilhar orações uma após a outra, sem nenhuma informação paralela ali, sem nenhuma frase ali paralela entre uma oração e outra, então eu preciso fazer o mesmo procedimento, como nesse caso aqui. Ó. A função das organelas é quebrar as moléculas, sintetizar o transporte das proteínas, realizar a respiração celular. Quer dizer, ó, a função das organelas é 1. Quebrar as moléculas. 2. Sintetizar o transporte das proteínas. Já é outra oração. Então eu estou empilhando ali as funções. 3. Realizar a respiração celular. Estou empilhando ali as funções delas sem nenhuma informação paralela ali. Logo, separar por vírgula. Elas estão uma ao lado da outra. Agora, se esse empilhamento ele é feito colocando um E entre cada termo, E que soma, né? Isso e isso. Isso e aquilo. Então, se eu colocar um E repetidamente entre cada termo para dar mais ênfase a essa repetição, da mesma forma, preciso separar por vírgula. Ficaria assim, então, ó. A função das organelas é quebrar as moléculas e sintetizar os transportes das proteínas e realizar a respiração celular. Essa é uma estratégia estilística para dar mais ênfase, dar mais movimento a essa ação. Quer dizer, além de fazer isso, ela faz aquilo. Eu estou dinamizando essas funções das organelas, deixando mais dinâmica. E isso, e aquilo outro, deixando mais dinâmica. É uma característica, é um traço estilístico desse dinamismo, que a vírgula em si, sozinha não promove, não faz. Agora, se eu quero, em vez de somar e mais isso, e aquilo, eu quero colocar como alternativa, o procedimento é o mesmo. Eu preciso separar por vírgula da mesma forma. Por quê? Porque continua o empilhamento. Embora colocando alternativas, continua esse empilhamento. Que olha, por exemplo, a função das organelas é ora quebrar as moléculas, ora sintetizar o transporte das proteínas, ora realizar a respiração celular. Quer dizer, continue empilhando, embora de forma alternativa agora, mas continue empilhando. E da mesma forma, como se eu estivesse negando também essas funções, que também é um empilhamento. Dessa forma, a ausência de organelas não permite nem quebrar as moléculas, nem sintetizar o transporte das proteínas, nem realizar a respiração celular. Nem isso, nem aquilo. Eu estou somando informações, embora de forma negativa. Agora, continuo empilhando informações, continuo tendo a necessidade de separar por vírgulas. A questão, quando eu faço esse empilhamento e no último termo eu coloco o E, eu não preciso colocar vírgula nesse último termo. Por exemplo, a função das organelas é quebrar as moléculas, sintetizar o transporte das proteínas e realizar a respiração celular. Você percebeu que, aí nesse caso não vai vírgula, mas você percebeu que o sentido muda um pouco? Quando eu só separo cada função dela só por vírgula, eu estou
insinuando que são muitas as funções dela. Agora, quando eu digo uma, duas ou três e depois a última eu coloco e tal, eu limitei, eu coloquei, ó, e só mais essa função. Quer dizer, dá a ideia de que é mais limitado quando tem esse e no final. Isso também é uma característica estilística para promover esse efeito, ao passo que só com as vírgulas, a impressão que você tem é que são mais empilhamentos do que está colocado ali. Ainda mais quando, para intensificar esse efeito, você separa tudo por vírgula e no final você coloca reticência. Aí você intensifica muito mais, quer dizer, continua. Essas funções dela não param por aí, continuam. Você entendeu o efeito? Agora, há um caso em que, quando você coloca esse e no final, ele também precisa ser separado por vírgula. Que é nessa situação aqui, ó, desse exemplo. A função das organelas é quebrar as moléculas e a da membrana plasmática proteger a estrutura da célula. Você percebeu a diferença aí? Esse e está separado por vírgula por quê? Porque são duas orações em que você está trabalhando com dois sujeitos diferentes, você não está trabalhando mais com um só. Nos exemplos anteriores que eu dei, todos os elementos estavam se referindo à função das organelas. Esse era o sujeito para tudo. Agora tem dois sujeitos, é diferente. A função das organelas é o sujeito da primeira oração e a função da membrana plasmática é o sujeito da segunda oração. Já é outro sujeito. Então, como na segunda oração, que começa ali no E, há um sujeito diferente do sujeito da primeira oração, então, nesse caso, eu posso separar as duas orações aí com vírgula, que não tem problema, não está errado. Aliás, é necessário fazer isso. Bom, para quem quer uma linguagem mais técnica, mais gramatical, a regra para esse caso aqui é o seguinte: você separa todas as palavras que possuem a mesma função sintática e orações independentes assindéticas. Assindéticas são sem conjunções entre elas, ou seja, aqui não tem conjunção, você separa por vírgula. Ou todas sindéticas, mas que repetem as conjunções, que nem no caso do nem, do e, do ou.